Mais uma vez, boa noite. Hoje, gente, exatamente hoje, dia 25 de maio, completando um ano de existência, a Igreja Batista Alicerce. Então, parabéns para vocês. Parabéns para você que está nos visitando. Sim, exatamente nesse dia, nesta data, 25 de maio do ano passado, nós, Igreja Batista Alicerce, passamos a existir juridicamente, existir para a comunidade de igrejas batistas do Planalto Central. Como é a prática de uma igreja batista? Para que uma igreja batista exista mesmo, essa igreja precisa passar por uma avaliação chamada concílio, e foi o que a gente fez há um ano atrás. Nós submetemos a nossa comunidade a um concílio, um grupo de pastores já liderando suas igrejas aqui no campo do Planalto Central. Esse grupo veio à nossa igreja, formaram uma mesa avaliadora e eles então fizeram várias perguntas bíblicas, perguntas sobre as práticas da igreja, para que eles avaliassem se nós realmente estávamos aptos a ingressar nesse grupo de igrejas batistas no Distrito Federal, nos tornando a igreja autônoma e podendo então cumprir a nossa vocação, a vocação que Deus nos deu para abençoar esta cidade, formando vidas em Jesus. Essa é a nossa missão, formar vidas em Jesus. E foi muito interessante essa experiência, porque nesse movimento do concílio, como é que se dá isso? Os pastores fazem perguntas à igreja e todos os membros da igreja podem responder as perguntas de acordo com a sua voluntariedade. Então os membros levantavam diante das perguntas, iam ao microfone e respondiam as perguntas feitas. Depois desse período de perguntas, os pastores subiram para uma sala reservada para então fazerem uma avaliação conjunta da experiência como foi, e então dizerem se esta igreja estava apta ou não. Eu estava lá, nesta sala, com esse grupo de pastores, e eles fizeram dois destaques muito interessantes e que ganharam um lugar querido na nossa história, no meu coração. Primeiro, eles falaram assim: Pastor Felipe, nós ficamos impressionados porque neste concílio nós tivemos a participação de todas as idades. Normalmente no concílio, primeiro, só vêm os adultos. E segundo, quando a pergunta é feita, só aqueles que são os mais antigos da igreja que se levantam para responder. E no caso de vocês não foi assim. A gente perguntava, as crianças queriam responder, os adolescentes queriam responder. Então a gente teve menino de 10 anos respondendo pergunta, jovens de 20 e poucos anos, tivemos gente da terceira idade, 60 mais respondendo, tivemos todas as gerações representadas no concílio, e isso para a gente foi muito forte, porque isso nos fala que realmente essa igreja está seriamente conduzindo a comunidade na palavra de Deus. Então isso foi muito especial, ouvir isso dos pastores. Segunda coisa que eu ouvi é que eles falaram assim: a gente nunca participou de um concílio desse jeito, porque todo concílio é um momento sério, as pessoas estão todas ali, concentradas, e vocês não, cada resposta certa era uma festa, soltava bombinha, soltava confete, acertamos, e era uma festa. E eles falaram: a gente nunca participou de um concílio assim, que parece mais uma festa do que um concílio. Essa é a nossa igreja, é assim que a gente é. Nós gostamos mesmo de estar juntos e de nos alegrar por estarmos juntos. E lá se vão 12 meses, desde o concílio até agora. Foi rápido, não foi, gente? Muito rápido, para quem estava aqui, rápido. Foi rápido ou não? Passou muito rápido, não é isso? Mas nós estamos alegres, felizes mesmo, porque foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Amém? Então há muitos motivos para nós nos alegrarmos, celebrarmos e confraternizarmos
neste dia 25 de maio. Desde a sexta-feira nós estamos em comemoração por esse ano de existência da Igreja Batista Alicerce, e hoje nós temos um convidado especial que vai compartilhar conosco a palavra. Eu queria chamar aqui à frente o pastor Pedro Lione. Recebam ele com carinho. Eu conheci o pastor Pedro através do pastor Pedro, outro Pedro, Pedro Felizola. Nós conversando, começamos a falar sobre igrejas cuja ênfase é discipulado e formação espiritual, igrejas que estão se dedicando mesmo a nutrir a membresia com práticas de aprofundamento e crescimento espiritual, que estruturam a igreja com esse objetivo. E aí o Pedro compartilhou comigo sobre o Pedro Lione, pastor jovem lá de Ribeirão Preto, e indicado pelo pastor Pedro Felizola, já tem minha disposição, né, de primeira. Mas eu fui também pesquisar, fui ouvir algumas pregações e conhecer um pouco a igreja à distância. E eu posso dizer para vocês que nesses poucos meses aí, uns 2 meses para cá, que eu comecei realmente a conhecer a Igreja Vida e o pastor Pedro, como eu tenho sido abençoado pelas palavras que ele compartilha na igreja, por esse enfoque que a igreja vem apresentando nesses 5 anos de existência, em realmente se aprofundar na palavra e nas práticas e disciplinas espirituais. Então, vocês vão ouvir aqui uma palavra muito legal, muito inspiradora, e que vai te instigar mesmo a querer crescer espiritualmente. Quero que você estenda sua mão na direção do pastor. Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos, nós acolhemos o pastor Pedro Lione nessa noite como um ministro da tua palavra, para trazer ao coração desta igreja, desta família, aquilo que o Senhor quer semear em nós, Pai. Então usa livremente a vida do teu filho, Deus. Usa-o com autoridade e unção para ministrar a esta igreja. Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem. Boa noite. Pessoal, o meu motorista, o Fábio, foi me buscar ali no hotel. E aí ele perguntou para mim assim: e aí, como foi, pastor? Perguntou para mim, né? O que você fez à tarde, né? E eu queria tanto ter respondido para ele assim: cara, fiquei em oração, estudando as escrituras. Mas eu falei assim para ele: cara, eu fiquei vendo Netflix a tarde inteira no hotel. Porque eu sou pai de 2 crianças. A Glória, a minha filha, tem 4 anos de idade. E o Judá, o meu filho, tem 2 aninhos de idade. E aí eu nunca tenho tempo para poder ficar vendo TV. E aí eu vi que tinha Netflix no quarto do hotel. E eu comecei a ver aquela série argentina, que é tipo apocalíptica. Alguém está assistindo essa série aqui? É uma série produzida na Argentina, que retrata meio que o fim do mundo. E aquele tipo de seriado que você começa a assistir e não para mais, né? Então, só compartilhando uma informação totalmente irrelevante para aquilo que eu vou falar hoje à noite, que eu queria desabafar e dizer como é bom, né, cara, você poder ter 3 horas para ver televisão. Fazia muito tempo que eu não tinha isso. Mas o meu assunto com vocês hoje é sobre esse tema aí, ó. Oro, logo existo. Então vamos lá, algumas coisas que eu quero introduzir vocês. Primeiro, é à noite, 8 horas da noite. Eu sei que esse é um horário já um pouco desafiador, a gente já está um pouco cansado e nós já estamos pensando que amanhã nós vamos trabalhar. Quem vai trabalhar amanhã? Levanta a mão aí. Então eu queria desafiar você, a gente focar nesses minutos que eu tenho aqui, para a gente falar sobre oração. E se você prestar atenção, amanhã o seu dia de trabalho vai ser muito legal. Amém? Pedir também, se o pessoal do som puder me dar um pouquinho mais de retorno, me ajuda aí, tá? Eu quero falar com vocês então sobre 2 práticas espirituais. Isso aqui não é uma pregação, eu não prego com slide, mas eu quis trazer uma coisa diferente para o aniversário de vocês, de 1 ano, Igreja Batista Alicerce. Então, se vocês quiserem que eu pregue, vocês vão ter que convencer o pastor Felipe a me trazer mais uma vez futuramente, tá? Mas hoje eu queria partilhar com vocês
práticas espirituais que têm mudado a minha vida. A primeira parte da palestra eu quero falar sobre oração, mas é um conceito de oração muito legal e que pode provocar, no bom sentido da palavra, muito você a ser uma pessoa que ora bastante e tem uma vida de oração profunda. E a segunda parte da palestra eu quero falar sobre leitura bíblica, como que nós podemos não apenas ter informações sobre a Bíblia, mas extrairmos um conteúdo espiritual das Escrituras que transforma o nosso coração. Mas, eu não sei quantos de vocês cresceram na igreja, como foi o meu caso. Eu sou filho de pastor, casei com uma filha de pastor e me tornei um pastorzinho. E eu cresci no ambiente de igreja e eu já ouvi muita pregação sobre oração. Mas eu venho de um estilo de igreja onde oração sempre era falado de uma forma meio bélica, que você tem que entrar no quarto, você tem que guerrear, você tem que buscar Deus, sabe aquela coisa, quarto de guerra, e você tem que orar, e você tem que expulsar os demônios. E a visão que eu tinha de oração, quando as pessoas falavam, era mais ou menos essa imagem aqui, que orar era uma coisa assim custosa, era uma coisa, sabe, difícil, e isso muitas vezes não me animava, porque a vida já é estressante, sim ou não, gente? A vida já é cheia de estresse, e às vezes, se a gente acha que orar é mais uma obrigação que a gente tem que fazer, tipo, cara, além de cuidar bem da minha família, além de trabalhar, além de respeitar o meu patrão, além de bater meta, além de estudar para concurso, eu ainda tenho que orar. Esse é o problema. Enquanto a gente achar que oração é mais uma atividade difícil da nossa agenda que nós precisamos praticar, nós ainda não descobrimos o que de fato é orar. A minha proposta nessa noite é mudar a sua e a minha visão de oração dessa imagem para essa aqui. Quem aqui precisava de pelo menos uns 3 dias sozinho num lugar desse aqui, ó? Seria bom? Imagina ali você, sem colega de trabalho, sem filho, sem esposa, imagina, 3 dias, você sozinho nessa cabana. Eu falo muito lá em Ribeirão Preto, né, na Igreja Vida, onde eu sou pastor, que o meu sonho é me aposentar e ter uma cabana no Canadá. Imagina isso, né? Ter uma cabana no Canadá, sentar ali na varanda com um rifle e ter um cachorro bem grande. Então, eu quero dizer uma coisa para você. A sua vida de oração pode se transformar nisso aqui todos os dias. A sua vida de oração pode ser o lugar de maior refrigério, renovo e transformação da sua vida. Se você tiver profundidade na sua vida de oração, você vai conseguir atravessar os momentos mais difíceis da sua vida. Vamos falar um pouco então sobre uma das coisas mais legais que Jesus falou sobre oração. E orando, não usem repetições vazias. É isso que significa a palavra vãs. Quando vocês forem orar, não façam como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Muitas pessoas acham que orar é isso, e aí é difícil, porque a gente começa a orar e a gente acha que oração boa é oração que é bem elaborada, que a gente consegue construir frases com elegância, com boa teologia, mas o que adianta você ter uma oração cheia de palavras e um coração vazio? Oração tem muito menos a ver com o que você diz e muito mais a ver com a disposição do seu coração diante de Deus. Uma das definições que eu mais gosto sobre oração é prestar atenção em Deus. É o momento que você tira do seu dia para prestar atenção em Deus, para não mexer no celular, para não brincar com os seus filhos, para não assistir um podcast no YouTube e para não ouvir um podcast no seu carro, simplesmente prestar atenção em Deus. Oração também é um exercício. Além de ser uma coisa que tem a ver com o coração e não com palavras, oração tem a ver com uma coisa que a gente pratica. Por isso o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação ao seu jovem discípulo Timóteo. Ele diz: rejeite conversas tolas, profanas, de coisas que caducaram, e faz o seguinte, Timóteo: quer usar bem o seu tempo? Exercite-se pessoalmente na piedade. A gente usa hoje muita palavra espiritualidade, mas a palavra espiritualidade não está na Bíblia. Não tem problema a gente usar ela, eu particularmente uso muito. Mas quando a gente pensa em vida devocional, vida espiritual, exercício de oração e leitura bíblica, essa palavra no contexto do Novo Testamento, principalmente na teologia do apóstolo Paulo, é a palavra piedade.
Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: se exercite na piedade. E eu não sei quantos de vocês aqui, se tem alguém aqui hoje que faz parte daquela seita muito difundida no Brasil, chamada CrossFit. Alguém aqui é dessa religião? Levanta a mão, tá? Tem essa religião que vocês conhecem, né? Eles fazem muito evangelismo, né? Eles estão sempre evangelizando. Eu fui fazer essa piada de manhã, descobri que o pastor Felipe é crossfiteiro, mas tudo bem, eu tenho licença poética para fazer isso agora à noite. E os crossfiteiros, ou o pessoal da academia, quem aqui é da turma da academia? Vocês vão na academia? Olha, mais gente, né? É uma religião mais branda, né? E quem que vai na academia que toma creatina? Deixa eu ver o nível de... Olha só, já estão tomando substâncias complexas. E o que acontece? O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação da vida de oração com o exercício físico. Ele diz o seguinte: o exercício físico tem algum valor, mas a vida espiritual tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e também para a vida que há de vir. Agora, preste atenção nisso que eu vou dizer. Todo mundo aqui que sabe, que faz academia, acho que vai concordar comigo. O que é melhor? Você ir uma vez por semana na academia e ficar 1h30, ou você ir 3 vezes por semana na academia por 30 minutos? O que é melhor? 3 vezes, com certeza. E a vida de oração é a mesma coisa. Agora, isso que eu vou trabalhar e partilhar com vocês nessa palavra, essa palestra, nesse compartilhar aqui do meu coração com vocês, é que é muito desleal a gente achar que ouvir um sermão de 45, 50 minutos por domingo vai transformar o nosso coração. Não tem como. Um sermão de 40 minutos por semana competir com você que trabalha 10 horas por dia e está totalmente cercado de ritmos seculares, valores idólatras da nossa sociedade, achar que numa pregação de domingo o seu coração vai ser profundamente transformado pelo Evangelho. É claro que Deus usa esse momento também, mas se você quiser viver uma verdadeira transformação de vida, você precisa aprender a praticar a presença de Deus todos os dias. Quantos aqui querem crescer na sua vida espiritual? Amém, irmãos? E existe um caminho muito legal para a gente fazer isso, não precisa ser chato. A gente pode transformar o nosso tempo de oração na melhor parte do nosso dia. Gosto muito do Henry Nouwen, que ele diz o seguinte: quando a gente fala que vida espiritual envolve disciplina, a gente não está falando de algo ruim. O que nós estamos dizendo, na opinião dele, disciplina não significa controle, mas na vida espiritual a palavra disciplina quer dizer esforço para criar um espaço em que Deus pode agir. Disciplina na vida espiritual significa o seguinte: todos os dias, esses dias eu estava lendo o Salmo, acho que 145, verso 2, na NVI, o salmista diz algo, eu li essa semana, até escrevi uma devocional no meu caderno, que eu vou falar no final dessa palestra para vocês sobre, o que eu achei muito bonito. Na NVI o salmista diz o seguinte: todos os dias bendirei o teu nome por toda a eternidade. Eu achei tão bonito isso. Todos os dias, Senhor, eu vou te louvar. Todos os dias eu vou te louvar. A proposta é, sim, irmãos, nós precisamos ter todos os dias um momento de oração, de criarmos um espaço na nossa agenda para Deus. Eu não sei se vocês usam Apple Agenda, Google Agenda, agenda de papel, mas eu diria para você, você nunca terá uma vida de oração profunda se você não tem um encontro marcado com Deus todos os dias. Um dos maiores problemas das pessoas que estão hoje dentro das igrejas é que elas estão de alguma forma tentando encaixar Jesus na rotina delas. Você considera que você tem uma vida corrida, sim ou não? Para 2 pessoas trabalham bastante nessa igreja agora à noite, então eu diria assim, para muitas pessoas, o grande desafio é como que eu posso encaixar Jesus na minha rotina. Enquanto este for a sua preocupação, isso é um sinal ruim. Nós não podemos tentar encaixar Jesus na nossa rotina, nós temos que encaixar a nossa rotina em Jesus. A coisa mais importante, uma vez eu vi um filtro do Instagram, a pessoa postou uma foto, isso eu só falei à noite, você sabe que a pregação da noite sempre é melhor que a da manhã, né? Lá na Igreja Vida eu prego 3 vezes, a da noite eu estou tão afiado, você precisa de ver. E aí, uma vez eu estava vendo um filtro do Instagram, o cara postou assim, aí ele postou a foto, era uma época que o filtro do Instagram tinha algumas coisas escritas, e estava escrito assim, um dia a mais ou um dia a menos? Era uma pergunta, não sei se você já viu isso. Todos os dias a gente vai dormir, se você coloca a sua cabeça no travesseiro, você pode fazer essa pergunta para você, e aí?
Hoje foi um dia a mais ou um dia a menos? E eu perguntaria para você, qual é a métrica que você e eu podemos usar para olhar para o nosso dia e saber se foi um dia a mais ou um dia a menos? Para uma pessoa que não serve a Jesus, talvez um dia a mais seria um sábado, onde ela saiu, se divertiu, encontrou seus amigos, comeu um bom hambúrguer em Brasília, e se divertiu, e foi no teatro, e aí ela deita e fala, nossa, um dia a mais. Mas talvez foi um dia difícil no trabalho, ela teve alguma reunião difícil, alguém está cobrando ela de uma coisa, ela possa pensar, foi um dia a menos. Nós não podemos entregar a métrica para saber se o nosso dia foi bom ou ruim para pessoas. Eu queria propor uma métrica para você hoje. Como saber, ao colocar a cabeça no seu travesseiro, hoje foi um dia a mais ou um dia a menos? Eu diria o seguinte, se você teve tempo com Deus, a despeito de qualquer coisa ruim que tenha acontecido no seu dia, foi um dia a mais. Foi um dia a mais. Porque a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Mas, se você teve um dia incrível, fez coisas que você ama, mas não gastou um tempinho com Jesus, foi um dia a menos. Algumas dicas que eu quero dar para vocês para cultivar uma vida de oração muito legal. A primeira coisa, que é muito simples, se você quiser ter uma vida de oração profunda, você precisa ter um lugar. Fisicamente falando. Se eu fosse perguntar agora para você, onde é o lugar que você ora? Se você não souber responder qual é o lugar que você ora, eu truco que você tenha uma vida de oração profunda. Porque eu aprendi que precisa ter duas coisas para... Quantas coisas? Precisa haver duas coisas para a gente ter uma vida de oração profunda: tempo e espaço. Quais são as duas coisas? Você não consegue orar se você não tem tempo. Não adianta falar, não, eu faço aquela oração quando eu estou indo para o trabalho, eu falo, Deus, abençoe o meu dia. Isso não é oração, isso é pensamento positivo, repetição. Você até pode falar com Deus, não estou dizendo que isso, mas quando a gente olha para o Novo Testamento, vida de oração é algo muito mais profundo do que isso. Então a gente precisa de tempo, mas a gente também precisa de espaço. Olha o que a Bíblia diz sobre espaço. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu quero trabalhar uma coisa aqui com vocês, para a gente construir um lugar deserto, um lugar onde a gente tem espaço para poder orar, um lugar onde a gente consiga ter silêncio, um lugar onde a gente consiga contemplar e perceber coisas na criação. Outro versículo, no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Foram para a beira do rio porque era um lugar propício para orar. Eu costumo dizer essa frase: se você não tem um lugar de oração, é porque a oração ainda não tem um lugar na sua vida. Eu vou repetir isso. Se você não tem um lugar de oração, provavelmente é porque a oração ainda não tem um lugar na sua vida. Então essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. E nós vamos ver hoje, a minha proposta para vocês é que vocês tenham um lugar que vocês gostam de estar, provavelmente ao ar livre. Eu fui pesquisar, eu tenho um parque que eu oro muito lá em Ribeirão, é o meu jardim, onde eu gasto o meu tempo de contemplação, de silêncio, de oração, de calmaria, de quietude, de serenidade. É mais ou menos como aquele parque que vocês têm aqui, o Sara Kubitschek, ou também Olhos d'Água. Eu perguntei para o meu amigo ChatGPT, fala para mim alguns parques que tem em Brasília, onde tem natureza, sabe, a gente consegue ver alguma coisa. Eu quero, no bom sentido da palavra, provocar você a construir um lugar onde você pode cultivar um relacionamento com Deus contemplativo. Gente, eu costumo dizer que a oração não é terapia, mas é terapêutico. Gente que ora se torna melhor em tudo. Às vezes a gente acha que a gente precisa orar só porque a gente está muito endemoniado, mas não. A gente precisa orar, porque quando você ora, você não se torna só um cristão melhor. Quando você ora, você se torna um marido melhor. Irmãs, quantos querem um marido, que seu marido melhore aqui? Não precisa levantar a mão, não é constrangedor fazer isso, né? Maridos, quantos querem que a sua esposa melhore? Não precisa levantar a mão, né? Mas assim, às vezes quando eu estou muito estressado lá em casa, sabe o que a Suzana, minha esposa, fala para mim? Você já orou hoje? Isso é quase que me mandar para o inferno, sabe? Na nossa linguagem ali do casamento. Se a Suzana pergunta para mim, você já orou hoje? Ela quer dizer, cara, o que está acontecendo com você? Porque quando a gente tem esse lugar, a gente aprende a desacelerar. Essa é a segunda coisa que tem a ver com cultivar uma vida de oração profunda. A pressa não é do diabo, ela é
o diabo. Faz parte da nossa cultura nós construirmos um diálogo com pessoas que a gente encontra no shopping ou alguém que a gente encontra no parque, e você chega para a pessoa e pergunta: e aí fulano, como você está? Eu não sei aqui em Brasília, mas lá em Ribeirão geralmente 9 em cada 10 pessoas, se você perguntar, se encontrou a pessoa no shopping, como você está? A pessoa vai responder: eu estou na correria. Aqui vocês falam isso ou não? Cara, estou na correria, está muito corrido. Porque é estranho, imagina se eu parar para alguém assim e falar: ei cara, como você está? Muito corrido? Se a pessoa falar assim, não. Falar: se foi demitido, o que aconteceu? Foi exonerado, né? Foi desligado da empresa, ou enfim, o que aconteceu? Não, cara, sou estranho. Mas nós precisamos entender que quem não quer parar nunca vai ter vida de oração profunda. Talvez seja isso que o salmista queira dizer no Salmo 131: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Quem fala isso hoje? Quem fala isso hoje? Você pergunta para a pessoa: e aí, quais são os seus sonhos? Você quer uma casa maior, um carro melhor? A pessoa fala: não, estou satisfeito. Fala: não cara, você não está bem não. Você não quer um iPhone novo? Não, esse aqui meu está bom, o 9 está bom para mim. É na oração que a gente aprende a desacelerar, e a gente percebe na oração que muita coisa que a gente acorda todos os dias para conquistar são passageiras. Simplesmente não vale a pena. A oração, ela nos ensina a viver uma experiência de solitude. Esse aqui é o Santo Antão, ele foi o primeiro pai do deserto. Existiu um movimento no século IV, porque você sabe que a igreja foi perseguida nos 300 primeiros anos, nos 3 primeiros séculos, os cristãos eram perseguidos, primeiro pelos judeus e depois pelo Império Romano, mas de uma hora para outra, Constantino, um dos imperadores romanos, se converteu à fé cristã, e de uma hora para outra, ele baixou um edito dizendo que a partir de agora o império é cristão. E os homens mais profundos na presença de Deus chegaram à seguinte conclusão: bom, se agora todo mundo é crente, então ninguém é crente mais. Se todo mundo é crente, ninguém é crente. Então só tem uma forma da gente se manter perto de Deus: a gente precisa ir para o deserto, a gente precisa se afastar, a gente precisa ter tempo de solitude. Porque, gente, a verdade é que a gente precisa olhar para a nossa vida, não pela agenda religiosa que a gente consegue cumprir, mas o quanto de fato a gente tem investido de tempo na presença de Deus. Eu acho muito legal você estar num domingo à noite numa igreja. Talvez você é uma pessoa que está aqui hoje pela primeira vez, você está visitando essa igreja, talvez você nunca imaginou, você foi batizado no último batismo aqui na Alicerce, e você nunca imaginou que um dia você fosse crente. Agora você é crente, você está aqui hoje, está na igreja, está fazendo culto, dando glória a Deus, e é muito bom a gente estar aqui. Mas perceba que se a gente acha que a vida cristã é dar o nosso domingo à noite ou de manhã para Deus, a gente está muito enganado. Deus não quer ser o Senhor do nosso domingo, Ele quer ser o Senhor do nosso coração. Você pode dizer amém? Ele não quer ser o dono do que a gente faz no domingo à noite, Ele quer ser o centro da nossa agenda. Tanto que até mudou antigamente. Alguém aqui é de igreja há mais de 10 anos? Levanta a mão. Mais de 10 anos, mais de 15 anos, levanta a mão, bem alto. Bom, vocês que são de igreja há mais de 10, 15 anos, vocês lembram antigamente quando, como é que você chama? A Sara, como que a gente falava a respeito de pessoas que a gente conhece e começaram a seguir o evangelho? A gente falava o seguinte: você ficou sabendo da Sara? O que? A gente falava assim: ela se converteu. Quem é dessa época? A gente falava isso, né? A Sara se converteu. Sabe como a gente fala hoje? Você ficou sabendo da Sara? Não, o que? Está indo na igreja. Mudou muito. Por mais legal que seja você estar aqui, continue vindo. Mas de verdade, gente, o Brasil está se tornando um país evangélico. Você e eu estarmos dentro de uma igreja uma vez por semana não significa muita coisa. Você pode ter um crachá de voluntário, você pode fazer parte de uma equipe da igreja, mas se você quer efetivamente ser transformado pelo evangelho, você precisa buscar a Deus todos os dias. E isso pode ser algo legal, cara. Isso não precisa ser chato, pode ser algo incrível. Então, Santo Antão dizia: está próximo o tempo em que os homens vão enlouquecer. E quando virem alguém que não for louco, atacarão dizendo: você é louco. Não é como nós. Quando nós estamos no nosso tempo de oração e a gente está desacelerando, uma das coisas legais da oração é saber que a gente vai fazer silêncio. O silêncio incomoda. Se eu parar de falar agora, tipo assim,
se eu ficar muito tempo sem falar nada, vocês vão ficar irritados comigo. Afinal, foi me dado o microfone. Eu estou aqui para falar algo. Silêncio incomoda. Sabe quando você está no carro com alguém que você não conhece e você precisa falar alguma coisa, porque o silêncio é constrangedor? Já aconteceu isso com você? Então você precisa inventar um assunto. Você falou, e o Santos, hein? Que é o meu time. Só para inventar um assunto, né? O cara fala, cara, tá mal, né? Tá mal, mas estamos em oração, né? O Neymar contundiu jogando CS, por isso que não está jogando. E aí a gente inventa um assunto. Agora eu aprendi uma coisa: o silêncio não é um problema quando você está perto de alguém que você tem intimidade. Você já viajou de carro com seu cônjuge? Vocês podem ficar 2 horas na estrada sem ninguém falar. Tá tudo bem, é sobre isso, como dizem os jovens. Não tem problema se ninguém falar. Às vezes a gente até prefere, né? Mas vamos deixar isso para lá. Mas assim, por quê? Porque a gente tem intimidade e muitas pessoas não conseguem praticar o silêncio porque demonstram que não possuem ainda intimidade com Deus, mas a gente precisa começar a cultivar o silêncio. Os rabinos diziam que Deus, antes de criar o mundo, Gênesis 1:1, no princípio, nossa, agora eu confundi com João 1:1, cara. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo por meio da palavra. Como que ele diz? Haja luz e... Então os rabinos diziam, tudo que Deus fala, Ele cria junto. Deus nunca vai falar uma coisa e não vai agir ao mesmo tempo, diferente de nós. Agora olha que legal isso que eu vou dizer. Os rabinos diziam que antes de Deus criar o mundo, houve uma eternidade de silêncio. Por isso que as palavras de Deus, quando ecoam, elas moldam e geram transformações. Pessoas que falam demais, ninguém quer ouvir. Não é verdade? Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, pastor, tem um fulano aqui da igreja, ele fica o dia inteiro no Instagram. Eu perguntei para ele, como você sabe? Teve gente que não entendeu, não explica, depois a gente fala no final. Tem pessoas que ficam o dia todo nas redes sociais, elas sabem tudo o que todo mundo está fazendo, elas só não sabem o que Deus está fazendo na vida delas. Oração, uma das coisas mais legais de oração é que a gente fica quieto. Quando a gente pratica o silêncio diante de Deus, quando eu estou em silêncio no meu tempo de oração, eu já estou orando. E aí eu aprendi que quando eu fico em silêncio, eu tenho que dizer, porque assim como Deus criou o mundo, como dizem os rabinos, depois de uma eternidade de silêncio, pessoas que falam, sendo pessoas que são praticantes do silêncio, quando elas abrem a boca, não são apenas palavras jogadas ao vento, são palavras que transformam. Você pode dizer amém? É igual aquele tio que você tem na sua família, que nunca fala nada, mas quando fala, ele vai falar, vamos prestar atenção. Ele não fala, se ele vai falar é porque é algo importante. Vamos avançar aqui. Terceira coisa, quando a gente quer cultivar um tempo de oração, pense em quem Deus é. Martin Lloyd Jones, um pregador do século XX que eu gosto muito, dizia o seguinte: antes de você orar e falar qualquer coisa com Deus, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem Deus é? Você não vai conversar com o presidente da república, você não vai conversar com um senador, você não vai conversar com um deputado, você vai falar com o Criador de todas as coisas. Antes de orar, gasta um tempo pensando quem Deus é. Por isso, quanto mais a gente conhece a Deus, mais profunda a nossa oração é. Fé é resultado de conhecimento. Conforme eu conheço a Deus, mais eu creio nele. Pense em quem Deus é. Para pensar, gente. A pessoa que mais ama você, que é Deus, é precisamente a pessoa que mais conhece você. Geralmente é o oposto. Quem mais conhece você é quem menos ama você. Mas Deus é quem mais... Olha que legal isso. Quem mais te conhece, quem mais te ama, é quem mais tem poder. A sua vida não está à deriva. O seu futuro não foi entregue à sorte. Quem cuida de você, te conhece, é todo poderoso e ama a sua vida. É com Ele que você vai falar todos os dias. É maravilhoso estar com esse Deus. Continuando, uma outra coisa, pense em como você está. No seu momento de oração, eu gosto muito de gastar boa parte da minha vida de oração pensando, como eu estou? E aí eu faço algumas perguntas existenciais. Por isso que eu costumo dizer que oração não é terapia.
mas é terapêutico. É como se eu mesmo me colocasse no divã e estivesse diante de Deus pensando sobre a minha vida. Então, por exemplo, eu sou o Pedro, eu tenho tantos anos, qual é o momento de vida que eu estou? Eu tenho filhos pequenos. Se um dia eu quiser escrever, se um dia Deus me der a graça de escrever um livro, glória a Deus, mas hoje o livro mais importante que eu tenho que escrever são os meus filhos. Eu não posso me perder. Receber um convite, vir pregar em Brasília é uma coisa maravilhosa, eu aceitei, estou muito feliz de estar aqui, mas eu não posso fazer isso todo fim de semana, eu sou pastor de uma igreja. Então é na minha oração que eu olho para a minha vida e consigo identificar o que é prioridade e o que não é prioridade. Conhecer-te a ti mesmo, já disse algum filósofo, é orando que eu olho. Eu costumo dizer que oração é o lugar onde a gente olha para nós à distância, a gente consegue entender, porque pessoas que não oram, elas não têm autoconhecimento. Elas, sabe, uma pessoa que todo mundo está vendo que ela está fazendo algo errado e só ela não percebe? Porque não há autoconhecimento, não tem, como diz a Bíblia, raiz em si mesmo, não tem profundidade. Gente que fica em silêncio, em oração, pensando em Deus e refletindo na sua própria vida, ganha profundidade. Tudo que ela vai fazer tem significado. Quantos querem ser pessoas profundas aqui? Nós estamos vivendo num mundo, pessoas são muito rasas, gente. As pessoas são muito rasas, a gente não consegue ter nenhum tipo de conversa, porque ninguém tem profundidade, e é na vida de oração que a gente atinge isso. Continuando, a gente pode então na oração perceber quais sentimentos nós estamos enfrentando: raiva, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, desgosto, vergonha. É muito legal, sabe, a gente criou uma expressão, eu não sei quantos de vocês fazem terapia, eu sou super a favor, não sou um pastor contra a terapia, pelo contrário, às vezes, sabe, como falei para o pastor Felipe de manhã, às vezes eu sento para conversar com uma pessoa no meu gabinete, ela fica falando 40 minutos, ela fala 40 minutos da vida dela, do pai dela, da mãe dela, do marido dela, do filho dela, do cachorro, até o cachorro, ela fala mal até do cachorro para mim, e ela fica falando assim, e aí ela termina 40 minutos, eu acho que ela fica pensando, não, agora o pastor vai me dar uma palavra profética, vai pôr a mão na minha cabeça, vai expulsar meus demônios, e aí não sei o que a pessoa pensa, aí ela termina de falar, e eu pergunto assim: você já fez terapia? Olha, eu não tenho muito o que dizer, mas tem esse cartão aqui, esse cara é muito bacana, sabe, ele é um terapeuta aqui da igreja, Deus abençoe, vai lá. Então eu não sou contra a terapia, a gente até criou um jargão na nossa sociedade, que é falar que a nossa terapia está em dia, né? Tem alguém com a terapia em dia aqui? Graças a Deus, né? Por isso que o culto está indo bem agora à noite. Então é muito importante a gente saber que não sou contra terapia, mas a terapia pode estar em dia, o crossfit pode estar em dia, a creatina pode estar em dia, a série pode estar em dia. Se não tem vida de oração profunda, você e eu continuaremos sendo pessoas rasas. Não substitua a presença de Deus por conselhos de homens. Muitas vezes a minha oração é fazer perguntas para Jesus, é saber, é me colocar diante dele e poder perguntar: Senhor, como anda a minha vida? O que o Senhor acha que eu preciso fazer? E sabe o que eu ouço? Silêncio. Silêncio. Mas descobri que o silêncio de Deus ensina mais do que as palavras dos homens. Estão comigo ainda, gente? Sim ou não? Estão acordados? Hã? Tudo isso é para tentar mostrar para vocês que oração é uma coisa boa. Quinta coisa sobre oração para a gente falar de Bíblia. Eu não sei quantos de vocês lidam com ansiedade, mas tem um remédio que Jesus deu, que é tipo o alprazolam do céu, é tipo assim, o ansiolítico do céu, se chama contemplação. Aprender a contemplar. O que Jesus disse: você está ansioso? Ele fala por 2 vezes aqui em Mateus, ele fala: observe como crescem os lírios do campo, observe as aves do céu, observe, aprenda a contemplar. Então eu vou fazer um teatro aqui, como eu estou com o leg press em dia, eu vou conseguir fazer isso. Eu gosto de orar num parque lá em Ribeirão, chama Curupira, e é um parque muito bacana, porque tem vários ambientes que eu posso admirar, que a gente precisa aprender a orar de olhos abertos, olhar para a natureza. Santo Agostinho dizia, o Agostinho não da grande família, o filósofo do século IV, ele dizia que Deus escreveu 2 livros. Quantos livros? 2 livros. O primeiro, a criação. O segundo, a Bíblia Sagrada.
Deus se revela na criação. Então quando a gente senta para contemplar, seja aqui no Sara Kubitschek, seja Olhos d'Água, seja Caldas Novas, seja onde for, tem que ser um lugar que a gente consiga ir pelo menos uma vez por semana. A gente começa a cultivar esse momento de oração. E uma vez eu estava no parque, eu estava orando, isso é recente, isso tem menos de 2 meses. E eu geralmente tenho um lugar no parque que eu vou, que eu fico lá no cantinho, eu fico de olho fechado, às vezes de olho aberto, e fico em silêncio. Para mim já é um momento de oração. Orar é prestar atenção em Deus. Quem ama café aqui? Quem gosta de café? Levanta a mão. Eu amo café e eu aprendi que a gente pode somar com a nossa vida de oração coisas que a gente ama. Então para mim não há prazer maior. A melhor parte do meu dia é chegar no Curupira com o meu copo térmico de café, e agora eu ganhei um top da Igreja Alicerce, aliás, muito obrigado, com certeza aquele copo vai orar muito, viu? E aí eu chego com o meu copo térmico de café, eu coloco assim, às vezes me sento na grama, às vezes me sento num banco e fico ali de olhos abertos. Cara, é a melhor parte do meu dia, observando. Deus começa a pregar através de tudo. Vejo a carpa da glória a Deus para mim, sabe? Vejo a árvore, abraço a árvore. Não faço isso não chega tanto, sabe? E aí eu fico ali. E aí teve um dia que eu fui e eu não consegui ir nesse lugar que geralmente é mais privativo do parque, e não tinha ninguém no parque, era um dia cedo, e eu acabei sentando numa pista de caminhada, e eu fui ficando, sabe, tem uns momentos assim que eu viajo muito, aí eu sinto que o momento de oração vai ficando muito profundo, cara. E eu fui fechando o olho assim, e eu tava, sei lá, eu nem sei como eu tava, acho que eu abaixei assim, cara, tava muito legal. Aí eu ouvi uma mulher batendo no meu ombro: moço, moço. Aí eu olhei assim: moço, tá tudo bem? Você tá passando mal? Aí ela falou assim, aí eu falei: não, eu estou orando. Ela: minha Nossa Senhora, Deus te abençoe. Eu falei: Maria também te abençoe. E aí ela saiu andando, foi embora. Ela ficou muito sem graça. Eu nunca vi uma pessoa tão sem graça. Aí eu pensei: cara, não vai dar para orar aqui, vou ter que ir para lá, o pessoal está achando que estou usando drogas, sei lá, alguma coisa está acontecendo. Aí eu fui para um lugar assim mais privativo, eu saí andando assim, fui indo em direção, que é um lugar que ninguém passa, porque não era, né? Aí eu cheguei ali, aí eu parei, aí eu vi que o cara estava vindo na minha direção. Ele estava na pista de caminhada, e ele foi entrando no gramado e vindo na minha direção. Aí eu pensei: cara, não é possível, eu estou orando e vou ser assaltado, velho. Não é possível, cara. Aí ele foi chegando perto, tinha certeza que ele ia falar comigo, que ele foi chegando muito perto. Aí eu imaginei, né, que eu estava com o olho fechado, ele me viu lá, e ele passou, ele deve ter visto a senhora falando comigo. E aí aí ele chegou para mim e falou assim: cara, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim: eu não sei o que é, mas vai passar, viu? Cara, eu fiquei com tanta dó dele, porque, assim, eu fiquei imaginando ele, né? Ele devia estar andando e caminhando, aí ele viu eu ali, com a mão na testa. Aí eu acho que ele pensou que o Espírito Santo falou para ele: vai lá, fala para aquele homem que tudo everything gonna be alright, tudo vai ficar bem, né? E aí eu fiquei com vergonha por ele, de falar: não, cara, eu sou pastor, só estou orando, eu não estou com nenhum problema. Mas aí eu falei: cara, obrigado. Falei para ele, né? Deus abençoe. Então, momento de oração é esse momento de solitude, de silêncio. A gente vai ter nessa profundidade. Quem está comigo, gente? Vocês estão comigo ou não? Está acabando. Agora, a gente pensar um pouco, qual é o grande objetivo da contemplação? É o amor. É a gente estar com Deus, e a gente parar e ficar pensando, como Paulo diz em Efésios, nas insondáveis riquezas de Cristo. Paulo diz em Colossenses que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. É poder dizer como salmista: a tua lei é como mel em meus lábios. Sabe, não dá para esperar que gente que não ama Deus busque a Ele todos os dias. Em última análise, oração não é você tentar arrancar alguma coisa de Deus. Se orar para você tem a ver com buscar minha bênção, quando a sua bênção chegar, você não tem mais motivo para orar. Mas quem busca a Deus porque ama estar com Ele, nunca faltará motivos para orar. Esse é o objetivo da oração, esse é o objetivo da contemplação. Ela não é preguiçosa e também não é insaciável. Todo dia a gente só quer o nosso manazinho descendo do céu, a presença de Deus, todos os dias, ouvir a voz do Senhor.
Amém, irmãos? Se a gente faz isso, a gente vai ficando tão crente. Cara, é muito bom estar com Deus. A gente percebe gente que ora, a gente sabe a diferença. A gente sabe o que é ouvir uma pregação que tem boa oratória, e a gente sabe o que é estar perto de alguém e falar como falaram para Jesus. E Jesus disse, né? Alguém me tocou porque de mim saiu poder. Gente que ora, as pessoas que convivem com pessoas que oram, são abençoadas só pelo fato dessa pessoa ter vida de oração. Aliás, posso falar uma coisa? Você está aqui hoje porque você é resultado de oração de alguém. Alguém orou para você estar aqui hoje. Talvez a pessoa que orou por você já nem vi, já até morreu. Mas tem pessoas que amam. Hernandes Dias Lopes, ele fala que hoje, na igreja brasileira, a gente tem homens que são gigantes no púlpito, mas são pigmeus na vida de oração. Porque oração não dá like. Jejuar não dá like. Ler a Bíblia não é algo que... Não. Mas a nossa maior recompensa na oração é a própria presença de Deus. É muito bom, quero muito encorajar vocês. E por fim, quando a gente se torna uma pessoa contemplativa, a gente consegue enxergar e compreender cada vez mais a profundidade e a totalidade de cada aspecto no seu particular. Eu perguntei aqui de manhã qual é a praia mais próxima de Brasília. Ninguém soube me responder, né? Alguém falou Caldas Novas. Então vamos supor que Caldas Novas é uma cidade bem legal pelo jeito que vocês gostam, que o brasiliense gosta de ir, né? Mas assim, vamos falar a verdade, quando você está num lugar legal e bonito, você vê a natureza, é irresistível, não tem como você ver o mar, não tem como você ver algo maravilhoso da criação e você não falar, glória a Deus, não tem como você não falar, né? Cara, Deus fez isso. Então, quando a gente começa o exercício da contemplação, a gente precisa de lugares muito exuberantes para se conectar com Deus, mas uma hora a gente deixa de simplesmente praticar a contemplação e a gente se torna contemplativo, e aí a gente precisa de cada vez menos coisas para olhar e falar, olha a graça de Deus nisso aqui. A gente consegue vir no culto e em detalhes falar, cara, isso aqui é a graça de Deus. Nessa parte final da minha palestra, eu quero falar com vocês então sobre a leitura bíblica. Sobre a leitura bíblica. Vocês amam a Bíblia, sim ou não? 2 pessoas, amém. Então, gente, esse livro não é fácil de ler, vocês concordam comigo? Sim, não é um livro fácil de ler. Eu quero trazer brevemente algumas dicas bem legais para você não apenas saber coisas sobre a Bíblia, mas para você ser transformado pela palavra de Deus. A Bíblia é um livro que você vai ler a vida inteira. Eu costumo dizer que hoje, você consegue viver sem seu celular? Fala sério. Se a gente esquece o celular, a gente tem um mini derrame no carro, né? Gente, meu celular, cadê os filhos? Não sei, ficaram no shopping, mas cadê meu celular? Porque os meus filhos têm um negócio na cabeça que eu vejo no celular onde eles estão, e a gente não consegue viver, então a gente habita no celular, e a gente visita a Bíblia, e eu queria propor para a gente inverter isso hoje, para a gente habitar na palavra e visitar o celular. Isso não, eu não tenho nenhum preciosismo de achar que a gente tem que então ler 4 horas de Bíblia por dia e ficar 10 minutos no celular, não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa que esse livro seja o que mais molda a nossa forma de pensar. Gente, Cristo não é uma coisa para a qual a gente olha, mas é uma lente através do qual tudo a gente vê. Jesus não quer ser o dono da área religiosa da sua vida, Jesus quer governar toda a sua vida. A palavra de Deus é uma coisa que precisa se tornar uma lente, a partir dela tudo a gente começa a ver e a enxergar. Por isso que Paulo disse para Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que legal o final do verso 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem gente que acha que para ser um bom evangélico ele precisa conhecer a Bíblia. Não!
Conhecer a Bíblia não vai tornar você um bom evangélico, porque conhecer a palavra é algo que nos habilita para toda boa obra. Quem habita nas Escrituras trabalha melhor, se torna um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. Tem várias formas da gente ler a Bíblia, e hoje eu quero falar da leitura devocional. Essa é o que eu quero trabalhar com vocês nessa parte final. Por que que a Bíblia é difícil? Porque existem barreiras entre nós e o texto. Barreira intelectual. Uma pergunta, por favor, ninguém responda. Quantos livros você leu o ano passado? Não responda, para a gente não cair aqui e chorar todo mundo e desanimar, né? Uma vez a menina chegou para mim e falou assim: pastor, eu odeio ler. Eu falei: o problema é que Deus escreveu um livro, minha irmã. Se você odeia ler, você não vai conhecer Ele, porque Ele se revelou por meio do livro. Só que eu sei que ler a Bíblia é um exercício intelectual, dói o cérebro. Não é cérebro, tá? É sério. Dói, sabe? Porque é intelectual. Oração é um exercício intelectual, cognitivo. A gente precisa se concentrar. Então tem essa barreira. Também existe a barreira histórica. Existe a barreira geográfica. Quando a gente lê na Bíblia, Jesus saiu da Judéia e foi para Galiléia, a gente olha e fala assim: e daí? O que tem a ver? Mas se fala assim: e Jesus saiu de Brasília e foi para Goiânia, aí a gente já sabe o que é. Foi pela BR-060. Também pesquisei isso hoje à tarde. Essas barreiras vão criando dificuldades para nós, barreira espiritual, barreira literária, barreira teológica, mas tem como a gente extrair do texto bíblico algo muito legal. Isso aqui é muito prático que eu vou dar para vocês. Quem é nutricionista aqui? Levanta a mão, vamos ver. Tem alguém que é nutricionista aqui? Aqui, tem uma irmã aqui, ó. Então, comam bem, porque a nossa irmã aqui quer ajudar todos nós. Olha só, a gente sabe que não adianta só a gente comer carne, só proteína, e não adianta só a gente comer carboidrato. A gente precisa ter uma dieta balanceada, a gente precisa comer um pouco de tudo. E a Bíblia é um livro que eu proponho sempre você, todos os dias, ler 3 capítulos. Sabe quanto tempo você vai demorar para ler 3 capítulos da Bíblia? Chuta aí, vamos ver. 1 hora? O que é isso? Você está lendo em hebraico? 1 hora? Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Você tem menos de 10 minutos para Jesus todo dia, sim ou não? Sim ou não, gente? Se não, vai embora, senão você pode ir embora daqui também. Olha só que legal. A Bíblia é o único livro que a pessoa não quer saber como que ela precisa ler, né? Eu acho muito engraçado. O cara se converteu, a gente dá uma Bíblia para ele, aí ele pergunta assim: como que lê a Bíblia? A gente fala assim: começa pelo fim. Não é estranho de falar isso, né? Porque o cara compra um livro na livraria Travessa, em nenhum momento ele vai perguntar para o vendedor: como que lê esse livro? Ninguém vai falar para ele: começa no capítulo 7. Então a Bíblia ela é diferente. E por que muita gente fala isso? Eu entendo, porque a gente sabe que se a pessoa começa a ler a Bíblia em Gênesis, ela fica muito animada, ela fala: cara, eu vi a criação do mundo, eu conheci a história de José, de Abraão, dos patriarcas, eu vi Êxodo, nossa, eu andei em terra enxuta junto com Moisés e 1 milhão de pessoas. Aí ele está muito empolgado até que ele chega em Levítico. Aí ele pede: Deus, me leva, Senhor. Aí ele desanima. Então o que eu proponho para vocês? Leia um capítulo do Antigo, um capítulo do Novo e um capítulo de Salmos ou Provérbios, porque o dia que o texto do Antigo Testamento for muito chato, porque o capítulo do Novo vai ser legal. E se o capítulo do Novo não for legal, pelo menos você vai ler um salmo, ainda que seja um salmo imprecatório: Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos. Vai falar: a Bíblia está falando hoje comigo. Alguma coisa vai falar com você. Então é um livro dinâmico. Gente, faz anos que eu pratico isso. Então, se você começar amanhã, você faria o seguinte: amanhã você começa Gênesis 1, Mateus 1, Salmo 1. Você lê os 3 capítulos. Depois de amanhã, Gênesis 2, Mateus 2, Salmo 2. No outro dia, 3, e por assim vai. Só que tem um grande segredo no que eu quero propor nessa parte final para você. Sempre que você lê um desses 3 capítulos, eu tenho certeza que pelo menos um versículo vai saltar das páginas e vai entrar no seu coração. Eu duvido que não vai ter nenhum versículo que Deus não vai falar, nem que você ache interessante. E aí, eu costumo dizer: é melhor um versículo na mão do que 1000 voando. Se um versículo pulou, você pode parar a leitura naquele momento. Você não precisa ter pressa. Parou.
Pega esse versículo, porque Deus vai falar com você através dele. E esse é o grande segredo da devocional transformadora, é você isolar esse versículo e você trabalhar em cima dele. O que você vai fazer com esse versículo? Você vai meditar nele. Tudo isso eu estou falando de coisa de 1 minuto. Você vai meditar. O que esse versículo está falando? Qual é a importância dele? Se você já conhece um pouquinho mais de teologia, qual doutrina envolve? Mas se não conhece, não tem problema. A principal missão de isolar esse versículo é responder essa pergunta: como posso aplicar esse versículo na minha vida hoje? O que isso tem a ver com o que eu estou vivendo? Você pode fazer algumas perguntas, lendo esse versículo. Tem algum pecado que eu preciso confessar? Talvez o versículo vai revelar que você está sendo um insuportável, pede perdão a Deus. Talvez o versículo vai mostrar que você está sendo preguiçoso, invejoso, rancoroso, frio, indiferente. Existe algum erro a evitar? Desculpa, volta. Existe alguma promessa a celebrar? Existe algum exemplo a seguir? Talvez esse versículo não quer te ensinar nada, mas ele só está falando: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pega esse versículo e dá glória a Deus. Fala: obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia mais uma vez se renovou sobre a minha vida. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando o texto bíblico. Vocês já viram, vocês lembram de um vídeo? É muito antigo. Era um menininho que estava estudando para a prova e ele fazia assim no livro. Alguém já viu esse vídeo? Muito antigo, né? Gente, para mim leitura devocional é tipo isso. É deixar o texto, você baguncei meu cabelo. É deixar o texto preencher o seu coração. Olha só, existe algum mandamento a obedecer? Existe alguma oração a fazer? E a última parte do que eu vou falar, eu já falei que a última coisa faz 10 vezes, mas agora eu prometo. Você vai escrever esse versículo. Agora presta atenção, esse aqui é uma grande dica muito prática. Eu quero ser muito prático para você sair daqui hoje e fazer isso. Primeira coisa para você escrever as suas devocionais. Todo dia você pode escrever a partir desse versículo que você isolou. Compre um caderno para fazer isso. Eu gosto muito desses cadernos de elásticos e capa dura, pautados, porque eu estou criando um acervo desses cadernos. Eu não sei se a Sara, você tem quantos anos, Sara? Nossa, Sara, achei que você era mais nova. Parabéns, Sara, está conservada. Quem aqui tem menos de 20 anos? Quem aqui tem menos de 20 anos? Quantos anos você tem? Não. Como você chama? Eu não sei se a Mariana sabe, mas tem um negócio que chama caneta. É possível, olha lá, escrever com a mão. Ela sabe, porque ela está com um caderno bem legal, inclusive. Então, voltarmos a escrever, porque quando a gente escreve, a gente memoriza. Tem muitas coisas, olha que legal que eu vou dizer. Tem várias coisas que eu só enxerguei no versículo a hora que eu escrevi ele no papel. E eu estou criando um acervo. Eu falo, esse caderno, eu vou fazer propaganda, esse é da Cícero. Eu comprava antigamente da Moleskine, mas está muito caro. O da Cícero lá em Ribeirão eu pago uns R$60. Na Amazon você compra R$60. Muitas propagandas nesse momento. Mas, um caderno legal faz parte. Uma vez a menina falou para mim, ela fez o meu curso, ela falou assim: pastor, eu já tenho um caderno. Aí ela levou para mim o caderno, era um caderno do governo, que ela ganhou no ensino médio. Eu falei: não, irmã, esse caderno não é de Deus, você precisa de você tem que ser um caderno legal, que você vai guardar. E aí, o que você faz? Pega o versículo, desenvolva uma reflexão. Posso ler uma devocional para vocês aqui? Obrigado, quem falou pode, viu? Obrigado. Isso aqui foi no dia 11/4 de 2025. Era um texto normal, era uma leitura de Salmo. Eu estava em Salmos. Tem um texto, só te dando contexto em 1 segundo. Moisés libertou o povo de Israel. O povo era muito chato, o povo reclamava muito. Moisés era muito paciente, mas Moisés tem limite. E um dia Moisés deu piti. Deus mandou para ele, o povo queria água, e Deus falou para ele: fala para a rocha, para sair água. Só que Moisés estava louco da vida, ele pegou o cajado e deu uma cacetada na rocha, saiu água, e Deus falou assim: se você deu piti, você também não vai entrar na terra prometida. Aí tem um salmo que fala sobre isso, e era o salmo que eu estava lendo, e o salmo fala assim, Salmo 106, 32 e 33 os versos. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés,
pois foram rebeldes ao Espírito Santo. E Moisés falou sem refletir. Era uma leitura devocional normal. A hora que eu li essa frase, Moisés falou sem refletir, eu já pensei, esse é o meu título. Eu sempre dou um título em vermelho para as minhas devocionais. Aí eu vou ler para você, é um comentário, a devocional é uma reflexão. Vou ler para vocês. Ai, ai. Está escrito aqui, só avisar vocês, tá? Eu escrevi, ai, ai. A vida do pastor não é fácil. Podemos ter toda a paciência do mundo, ajudar as pessoas, ensinar a lei, conhecer a Deus face a face, interceder pelo povo, libertar o povo do Egito, abrir o mar com um cajado, fazer cair pão do céu, liderar escravos à liberdade. Mas ainda assim, se deixarmos a reclamação, a teimosia, a idolatria dos outros nos tirar do sério e dermos chilique, estamos errados. Pensa o poder que isso tem na vida de um pastor que sempre está querendo mandar alguém para o inferno. Não é o caso do pastor Felipe, mas nós pastores a gente flerta muito com isso. E aí você lê um negócio desse antes de manhã, você acorda endemoniado, você já vai cheio do Espírito Santo para a igreja. Isso é poderoso. Aí eu escrevi assim, ó. Eles provocaram a Deus, são rebeldes ao Espírito Santo. Eu não estou entendendo minha letra aqui, peraí. E podem nos levar junto com eles a experimentar a desgraça. Moisés falou sem refletir. Isso significa falar com raiva, falar sem pensar. É isso a minha devocional. Aí no final, escreva uma oração. Sempre aqui na parte final, eu escrevo uma pequena oração em cima desse versículo. E a minha oração nesse dia 11/4 foi: Pai, eu preciso refletir antes de falar. Preciso praticar o silêncio, estar no Senhor no dia mau e fechar a minha boca. Não posso falar com ódio e nem com violência. Não posso ir guardando e de repente explodir, pois assim eu também estarei errado. O problema não é confrontar, mas tentar corrigir com ódio. Essa foi a minha devocional do dia. Aí eu ponho a data, 11/4/2025. Esse aqui é o meu 8º caderno, geralmente ele dura 1 ano. Eu estou há 8 anos fazendo isso todos os dias. Sabe o que é mais legal, e eu quero terminar falando disso? Primeira coisa, quando você está na praia, você está andando na areia, é muito legal porque você está andando na areia, você olha para trás, você vê os seus passos, você vê o rastro que você deixou. Como saber se os 8 últimos anos da sua e da minha vida valeram a pena? Quando você olha que nos últimos anos ou semanas, se você for começar agora da sua vida, você teve tempo com Deus, você pode ter tido muitos problemas, desafios e dissabores, mas se você gastou tempo com Deus, a sua vida está valendo a pena. É um rastro, é saber que eu estou construindo um legado espiritual. Sabe o que eu quero fazer? O meu objetivo é fazer isso até o meu último dia de vida. Se eu vou viver 40 anos, 50, 60, isso tem mais a ver com Deus e com eu continuar indo na academia e comendo bem, do que qualquer outra coisa. Mas enquanto eu viver, eu quero deixar uma caixa cheia desses cadernos para os meus filhos. Se eles vão ler, não sei. Pode ser que eles leiam e digam: meu pai gastou tempo com Deus. Pode ser que eles não leiam. O que eles vão fazer com o meu legado tem a ver com eles. A minha missão é poder pelo menos mostrar para os meus filhos: Deus era importante para mim. Por isso todos os dias eu gastei tempo na presença dele. Último slide que eu quero mostrar para vocês, e tem a ver com a oração que a gente vai fazer agora. Com o tempo eu fui percebendo que ler a Bíblia é algo tão espiritual, irmãos, que se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos espirituais, a gente nunca vai ter prazer na leitura das Escrituras. Não é só um método que vai ajudar,
mas é a abertura dos olhos espirituais. Olha o que Jesus diz. O texto diz no final do Evangelho de Lucas: Jesus lhes disse: são essas palavras que lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Com muita humildade e com muito desejo no meu coração, eu gostaria de fazer essa oração por vocês nessa noite. Pai, abra os olhos espirituais dos meus irmãos. Dê a eles momentos de oração que eles vão estar tão satisfeitos no Senhor, que eles vão poder dizer: Pai, se o Senhor não me der mais nada, não tem problema, porque eu estou tão satisfeito na Tua presença, eu tenho tudo o que eu preciso. Quero que você tenha momentos onde você abra a Bíblia e no primeiro versículo que você lê, Deus fale profundamente com você, e você possa dizer como os discípulos caminhando com Jesus no caminho de Emaús: não nos ardia no peito o coração enquanto Ele nos expunha as Escrituras. Essa é a minha oração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E assim, a sua vida devocional deixar de ser isso, para se tornar um deleite na presença de Deus. Feche seus olhos. A minha oração hoje, Senhor, tem muito a ver com as orações que Paulo fazia no início das suas cartas. Peço ao Senhor que abra os olhos espirituais do teu povo, para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Por melhor que a igreja Alicerce possa tentar dar bons cursos de escola bíblica, ter bons sermões, nunca será o suficiente. Por melhor que a igreja Vida lá em Ribeirão Preto seja e tente ensinar e dar bons cursos, não será suficiente, porque o que nós precisamos é todos os dias ouvir a Tua palavra e estar na Tua presença. A minha oração, Pai, dê prazer ao Teu povo de conhecer ao Senhor, e que no final a Tua igreja possa dizer como Jó: antes a gente conhecia Jesus só de ouvir falar, mas agora os nossos olhos o contemplam. Que nesse dia, Espírito Santo, o Senhor possa abrir os olhos do Teu povo, que toda escama espiritual que tem cegado, porque a Tua palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória e a graça de Cristo, mas que hoje todos nós possamos ver a glória e a graça do nosso Senhor Jesus, que a gente possa ter essa profunda experiência espiritual e ouvirmos a Tua voz e sermos guiados pelo Teu Espírito, e ouvirmos e vimos o Senhor, para que possamos dizer como os apóstolos: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Que a gente possa dizer: Jesus ressuscitou, não simplesmente porque a gente ouviu isso, mas que a gente possa dizer: Jesus ressuscitou porque eu estive com Ele hoje. Faça isso nas nossas vidas, faça isso em nós, para a glória, para louvor do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém. Feliz aniversário, Igreja Alicerce, Deus abençoe vocês.